Olá minha gente, tudo bem? Saí do iPhone 12 para o iPhone 13 Pro. Será que foi uma boa troca? Valeu a pena? Aquilo que eu esperava que iria encontrar no iPhone 13, que seria um diferencial para o iPhone 12, será que encontrei mesmo? Será que valeu a pena? Então, esse vídeo é para você que está em dúvida qual dos dois você compra, ou quem sabe você está no iPhone 12 e quer migrar para o 13 Pro. Então, nesse vídeo você vai ter a certeza se é um bom negócio ou não fazer a troca. Quem sabe até alguém vai se arrepender e vai dizer, não, vou continuar com meu iPhone 12. Então, vamos lá. Gente, quanto a processador, tá? Estou falando do Apple A14 para o Apple A15. Este não é um dos motivos que eu troquei de aparelho. Porque se nós, deixa eu colocar com cuidado que está sem capinha, se nós formos ver a questão da diferença de abertura de aplicativos, olha aqui, tá? Praticamente a mesma coisa. Então, a questão não é processador. Ah, eu quero trocar porque o outro é mais rápido. Não faça, não saia de onde você está. Ainda que aqui tenha 4 GB de memória RAM e aqui tenha 6 GB de memória RAM, você não vai ver grande diferença. Ambos têm desempenho de sobra. Então, não é esse um dos motivos que eu troquei, tá? Então, vamos lá começar. Tela também não é tanto por causa de tela. Se bem que, para olhos mais atentos, o iPhone 13 Pro, ele tem uma taxa de luminosidade muito maior. A tela dele tem um brilho muito maior. Mas não foi esse um dos motivos, tá? Porque aqui também tem um brilho bacana. Eu tenho um display OLED de ótima qualidade. Mas assim, uma das coisas que me chamou a atenção e que eu queria testar e que me levou a trocar é que aqui no iPhone 13 Pro eu tenho a taxa de atualização de tela de 120 Hz, até 120 Hz, que é uma taxa de atualização adaptativa. Então eu quis fazer a troca para testar. Então eu vou deixar um vídeo para vocês em câmera lenta, porque no vídeo em câmera lenta você consegue ter a real noção o que é uma tela de 120 Hz e o que é uma tela de 60 Hz. Então dá uma olhada neste vídeo aí. Você percebeu que o iPhone 13 Pro ele tem uma transição mais suave e uma resposta mais rápida? Isso não vai mudar a vida de ninguém, porque o iPhone 12 não é lento. Mas são coisas que para pessoas detalhistas faz diferença. Ah, para mim não faz. Então aí está um dos motivos, já que você tem que pensar se vale a pena você fazer esta troca ou não. Outra coisa que me fez mudar também é por quê. Deixa eu explicar para vocês. A partir do ano que vem, eu quero investir muito no canal. Inclusive mudei de lugar aqui, vou montar um estúdio, algo bem bacana mesmo, e vou começar a usar o MacBook para edições. E eu vou usar muito esse novo método, esse novo modo, vamos dizer assim, de arquivo da Apple, tá? Para vídeos, que é o ProRes, que vai dar uma qualidade muito maior, que tem uma compressão mínima, tá? Então isso aqui para um criador de conteúdo que vai usar o aparelho, tá? O aparelho para gravação, e você souber usar essa ferramenta, você vai ter grande vantagem. Eu não tenho isso aqui no iPhone 12. Então você, devagarzinho você vai percebendo que os meus motivos para mudar é algo mais por questão de trabalho, de um usuário avançado do que um usuário comum. Eu sei que, eu vou começar a dar spoiler aqui já. Eu sei que a maioria dos usuários Apple são usuários comuns. É por isso que você tem que pensar se vale a pena essa troca não, porque o iPhone 12, ele é um aparelho sensacional. E aí o que acontece? Como eu vou começar a usar o iPhone
para gravar vídeos, né, para ser a minha câmera no canal, né, nem sempre, mas a maioria das vezes. Então acontece, eu precisava de um aparelho com maior armazenamento. Então o que eu pensei? Eu vou fazer o upgrade de aparelho e já vou fazer o upgrade de armazenamento, porque aqui eu tenho 64 GB para o meu uso dia a dia, tranquilo, 13 GB livre. Tenho todos os aplicativos que eu quero ali, até demais, poderia fazer uma limpa e liberar mais memória, mas aí aqui eu tenho 256 GB, já que esse formato, né, da época que eu vou gravar, enfim, dos arquivos que vão ser gerados de gravação, eles ocupam bastante espaço. Então aqui eu vou ter memória de sobra. Outra coisa também que me motivou para esta troca é a falta do modo da terceira lente, tá? Que tem aquele zoom ótico, né, de 3 vezes, que abre muitas possibilidades para quem cria conteúdo, principalmente. O iPhone 12 é um aparelho excelente, mas assim, me fazia muita falta a terceira lente, porque eu uso, tá? Se você sabe para que serve a terceira lente, se você sabe usar ela, então assim, é um upgrade interessante. E não é só a questão de nós termos agora a terceira lente. É que nós tivemos uma melhora muito significativa na câmera ultra wide. Então nós temos melhora significativa. E eu muitas vezes eu uso a câmera ultra wide fazer umas transições de vídeo aí. E eu precisava dessa melhoria na qualidade dela que veio. Outra coisa também que eu precisava, que me fazia falta, que inclusive dá até para mim gravar vídeo, né, tirar fotos, etc. Também é o modo macro, tá? Então quando você quer tirar uma foto no objeto, tá? Quando você aproxima, pronto, agora você tem foto em modo macro, tá? Então vamos lá, vamos aproximar. Pronto, olha aqui, ó. O que é o modo macro? Eu gosto de tentar explicar de uma forma mais fácil possível. Você sabe aquele arroz com feijão? O modo macro é essa opção, olha, de você tirar fotos bem próximo do objeto, e olha, com uma qualidade sensacional. Se você tem um aparelho com modo macro aí e outro que não tem, você faça esse teste e você vai ver a diferença que dá na qualidade das imagens. E outra coisa também muito interessante que me chamou muita atenção no iPhone 13 Pro, que também sim foi algo muito decisivo para eu sair do iPhone 12 para o iPhone 13 Pro, que é o modo cinema, tá? A Apple falou muito a respeito disso. Olha aqui, ó. Esse aqui é o modo cinema. Eu vou deixar um vídeo para vocês entenderem como que usa o modo cinema. O que acontece? Você consegue focar em pessoas ou em objetos em uma gravação. Então, por exemplo, né, eu quero focar nesse objeto. Eu clico no objeto, pronto, está focando. Aí eu quero mudar para outro objeto. Então, assim, para criar conteúdo, quando você sabe usar essa ferramenta, você consegue fazer muitas coisas legais. Outro motivo também é que aqui eu tenho uma bateria maior, tá? Aqui são 3095 mAh, tá? Maior do que o iPhone 12. O iPhone 12 em versões legais aí do iOS, tipo 14.8, eu fazia 8 horas de tela, tá? Depois ele foi decaindo muito e algumas versões até 5 horas e meia, 6 horas de tela ele faz, então é pouco. Aqui, mesmo tendo essa taxa de atualização maior, que o consumo é um pouco maior, mas brincando, gente, que eu uso bastante, eu uso bem o aparelho, eu faço aí no mínimo 8 horas de tela, que é o suficiente para mim, 8 horas e meia. Então eu chego no final do dia aí, estou com bateria ainda, não preciso estar carregando o aparelho 2 vezes, tá? Então assim, é o que estava acontecendo comigo aí algumas vezes aqui com o iPhone 12. Então esse foi um dos motivos que eu troquei também, porque eu prezo, mas eu prezo muito mesmo por bateria. Eu preciso que a bateria, né, entregue um desempenho muito satisfatório, tá? Outra coisa também é que eu gosto desse tom fosco, esse design da parte traseira dos modelos Pro e Pro Max, desde do iPhone 11 Pro Max, né, que a Apple mudou, ficou assim uma cor meio fosca assim, que particularmente eu acho muito mais bonito que esse vidro aqui todo liso, né? Então esse foi um dos motivos, não o principal, mas assim, como eu já pensava nas outras coisas, e aí, né, consegui colocar no pacote, né, essa traseira assim, nesse tom, então acabou valendo muito a pena para mim também, por causa disso aqui. Então o que eu quero resumir para vocês aqui? Quem tem o iPhone 12
você tem um ótimo aparelho, você tem um ótimo, mas olha, como dizia um amigo meu, um baita aparelho em suas mãos. É uma troca que você tem que pensar muito se você quer fazer ou não. Até porque vai implicar em você tirar uma boa quantidade em dinheiro para pagar esta diferença. Porém, para o meu perfil de usuário, o iPhone 13 Pro, desculpa, o 13 Pro, ele é um aparelho mais completo. Porque as coisas que eu esperava, tá, que a Apple viesse implementar, principalmente com respeito a câmeras, a Apple implementou, o que fez com que valesse a pena para mim, para minha pessoa, que sou um criador de conteúdo. Então, na minha opinião, acabou valendo a pena eu fazer essa troca. Mas assim, tirando os recursos de câmera que eu falei, no geral, ambos são ótimos. Eu vou deixar uma foto aí para você ver, só uma foto. Ambos são ótimos de câmera. Não reclamo da qualidade das imagens, das fotos, do vídeo do iPhone 12. Não tenho o que reclamar. A questão é que foi implementado recursos para a câmera que eu precisava aqui no iPhone 13 Pro. Então não é assim, o iPhone 12 tem uma péssima qualidade de áudio. Não tem, é ótimo. Tem uma péssima captação de áudio. Não tem. Ele é ótimo, ele é excelente. O que me fez trocar é a ausência de alguns recursos que eu precisava e que eu encontro eles no iPhone 13 Pro. Agora, se tivesse esses recursos aqui, quem sabe talvez até continuaria com o aparelho. Então assim, você tem que pensar muito bem. É desta forma que você tem que decidir se você vai fazer o upgrade ou não. Eu preciso de câmera macro? Não preciso. Eu preciso do modo cinema? Não preciso. 120 Hz faz diferença para mim? Não faz. Então, por que você vai trocar? Não há motivo. Mas se você é que nem eu, esperava estas melhorias que eu mostrei, ou essa adição de recursos que eu mostrei, então para você vai ser um bom negócio a troca, e daí você vai ter aquilo que você precisava. Tá certo, minha gente? Espero poder ter ajudado vocês neste vídeo. Conto com seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.